você não vai, você preparou e tudo mais? Eu falei, não, eu tô preparado. Ele me mandou aqui, tá? Ah, se fosse uma coisa que você tivesse que fazer, né, do zero. Eu falei, não, fica tranquila que ele já mandou as ideias. Estou tranquilo. Tudo tranquilo, tudo bem. Bom, estamos ao vivo aqui, pelo que eu estou checando aqui no Facebook, 8 horas em ponto. Já temos algumas pessoas que estão entrando e eu queria saudar você já com um feliz sábado muito especial aqui da Associação Paulistana. Eu sei que muitos de vocês que assistem essa live da lição da Escola Sabatina não são aqui da Paulistana, mas são do Brasil e até de outros países. E a gente está muito feliz de poder iniciar esse momento de estudo nesse início de sábado, tendo aqui hoje o fechamento do nosso trimestre, né, de Compreendendo as Escrituras, junto com o pastor Wilson Paroski. Eu quero fazer uma nota explicativa, que alguns estão se perguntando, né? Alguns apresentadores passaram nessa live, o pastor Tiago Rodrigues, o pastor Fernando Iglesias. Em especial, o pastor Fernando Iglesias, nessa semana, teve uma complicação familiar na saúde da sua família. Sua mãezinha está passando por uma situação delicada. E eu até quero pedir oração para você e as nossas orações aqui. Você que frequenta essa live já está nessa comunidade com a gente e está assistindo isso agora em algum outro momento. Se você puder orar pela mãe do pastor Fernando Iglesias, ele pediu então para que eu encerrasse essa tarefa aqui desse trimestre e a gente na oração inicial vai orar pela mãe dele e também pelos pedidos de vocês. Já quero agradecer mais uma vez o pastor Wilson Paroski. Pastor Paroski, comentei contigo hoje que esse alimento sólido ele edifica a igreja, então louvado seja Deus pela tua iniciativa, o teu tempo dedicado. Muito obrigado em nome da Associação Paulistana e quero saber se você está bem, como é que estão as coisas aí nessa semana. Tudo bem? Olá, Tonasso. É uma alegria saudá-lo daqui do estado de Tennessee, nos Estados Unidos. Está tudo bem, graças a Deus. Um clima chuvoso desde ontem, Olha só. mas estamos bem, com graças a Deus, e a nossa saudação a todos aqueles que nos acompanham também. É uma alegria estarmos juntos pela última vez, fechando este trimestre no qual estudamos sobre a interpretação, como entender, como interpretar a palavra de Deus. Legal, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero já saudar algumas pessoas, já temos mais de 60, quase 70 pessoas aqui só nessa live começando a chegar. Eu quero saudar alguns amigos que estão chegando e pedir para você nesse momento compartilhar essa live. Você tem o botãozinho de curtir, o de comentar e tem também o botãozinho de compartilhar. Então, compartilhe essa live com pessoas do seu Facebook, que pode ser um estudo que possa abençoar a vida dele e dela também. Então, tá aqui o João Eduardo, distrito da Granja Viana, de Cotia. A Dulce já está por aqui. Feliz sábado, Dulce. O Manuel Basílio. Coloque aí de onde você está assistindo. Pastor Romualdo La Roca, nosso presidente aqui, que não perde uma live do pastor Paroski. Estamos aqui juntos também, pastor Romualdo. Um abraço para você, pastor. Vou citar mais alguns nomes aqui, para a gente poder ir chegando e abraçando você. Brasília, a Kátia Gomes de Brasília. O Paulo Guarani, de Macaé, do Rio de Janeiro. Que legal, Paulo. Estou procurando o livro Só Jesus, do pastor Paroski. Depois o pastor Paroski vai te dar aí as dicas de como encontrar o livro dele. Deixa eu continuar aqui. Angélica Cabreirizo, que legal. Conheço algumas pessoas que estão aqui. Angélica, prazer ter você nessa live. Que bom. A gente está saudando você, então eu vou pedir para que você então compartilhe essa live nesse momento. A gente vai iniciar com uma prece. Eu vou orar então nesse momento pela mãe do pastor Fernando Iglesias, que está passando por uma situação de saúde, e vou orar por você também, para que esse estudo seja uma bênção na sua vida, para que a gente encerre esse trimestre tomando boas decisões, não só de estudar a Bíblia, mas, enfim, de descobrir o quanto ela é transformadora para nós. Vamos falar com Deus nesse momento. Nosso bom Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome por mais um sábado que se inicia e que vem para a nossa vida como um grande presente, um grande privilégio para a gente poder descansar no teu cuidado, descansar na tua misericórdia, na certeza da salvação em Jesus Cristo. Obrigado porque esse sábado nos lembra, Senhor, o teu imenso carinho, o teu imenso cuidado por cada um de teus filhos, Senhor. Eu peço para que nesse momento especial o Senhor esteja e tenha a tua mão estendida, soberana e poderosa, sobre a família do pastor Fernando, em especial a sua mãe, que passa por um momento delicado de saúde, que ela possa ter a companhia dos teus santos anjos, que o pastor Fernando tenha paz no coração, que essa família esteja cuidada por ti, e nós, como teus filhos, pedindo o que vai no nosso coração,
nós pedimos que o Senhor alivie as dores dela, possa curar essa senhora para que, de uma maneira muito especial, o pastor Fernando passe por esse momento confiando no teu cuidado, na tua misericórdia com a sua família, Senhor. Nós sabemos que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, o Senhor sabe o fim das coisas desde antes do princípio delas, e nós confiamos no teu amor e na tua misericórdia nessa situação. Pedimos também por cada pessoa que está assistindo essa live e que vai estudar a Bíblia com a gente, que esse estudo, que o pastor Wilson Paroski, mais uma vez, seja um instrumento poderoso para conduzir essas pessoas e todos nós da comunidade aqui dessa live para um aprofundamento da nossa experiência contigo, com Cristo e com a tua palavra também, através do Espírito Santo, Pai. Nos dá esse privilégio, usa mais uma vez o pastor Paroski, a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Paroski, estamos encerrando aqui o nosso trimestre. A lição tem um tema sugestivo, né? Vivendo pela palavra de Deus. Tantas dicas foram dadas, tantos conselhos de como interpretar, tantos assuntos e fundamentos foram estabelecidos nesse trimestre, e agora a lição faz um chamado, um desafio, que é para a vivência da palavra, né? Nós vamos passar aqui por alguns assuntos muito importantes, e ela começa com o texto-chave dizendo assim, Tiago, capítulo 1, verso 22, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, aquele que ouve, o Tiago dá uma impressão que ele está se enganando, né? Aqui. Então, eu queria começar o nosso bate-papo de hoje citando uma frase da lição e fazendo uma pergunta para você, pastor. A frase da lição de sábado, ela começa já assim com uma frase que eu achei forte, né? Uma frase direta. Diz assim, olha, o melhor método de estudo da Bíblia será inútil se não estivermos determinados a viver de acordo com o que aprendemos. Então ela coloca assim, o melhor intérprete da Bíblia vive uma inutilidade, é vão se ele não praticar. E a minha primeira pergunta, para a gente abrir o nosso leque aqui hoje, você pode mandar sua pergunta também aqui na live, eu vou separar o seu comentário, sua sugestão, é a seguinte, pastor, qual que é a relação de conhecer a Bíblia, né, cognitivamente, e praticar a Bíblia? O que isso tem a ver com a nossa relação com a Bíblia? Muito bem, Tonasso, obrigado pela pergunta. Isso tem que ver com a natureza da Bíblia, com o propósito central da Bíblia. Qual é este propósito? Seria, por exemplo, fornecer informações sobre Deus, informações sobre a vida, sobre o mundo ou sobre nós mesmos? Não, o propósito da Bíblia não se limita a isto. Seria fornecer informações sobre a história de Israel ou mesmo a história da igreja cristã, contar a história de Israel, contar a história da igreja cristã lá nos seus primórdios? Não. O propósito da Bíblia vai muito além disso, não se resume, não se limita a isso. Ela contém informações sobre Deus, sobre a vida, sobre o mundo, sobre nós mesmos, nos fala sobre a história de Israel, sobre o surgimento da igreja cristã, mas o objeto central da Bíblia é o amor salvífico de Deus. É nos falar de como Deus, desse plano extraordinário que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, de vir e resgatar, reclamar a humanidade perdida de volta para si. Então, quando nós focamos nesse propósito central da Bíblia, nós percebemos que existe, portanto, a necessidade de um comprometimento de vida com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós estudamos. O conteúdo da Bíblia fala por si mesmo. Deus nos revelou tudo isto porque Ele espera uma resposta de nós. Deus nos deu o livre-arbítrio, da mesma forma como Adão e Eva usaram o livre-arbítrio para desobedecer, para sair dos caminhos de Deus, daquilo que Deus havia planejado para ele. Ele preparou todo esse plano extraordinário que a mente humana é pequena demais, é insuficiente para compreender toda a dimensão, toda a profundidade, toda a beleza desse plano extraordinário. Mas ele espera uma resposta de nós. Nós mantemos o mesmo livre-arbítrio com o qual ele nos criou, com o qual ele dotou Adão e Eva, e ele espera uma resposta de fé. A Bíblia, por sua própria natureza, ela se nos impõe isso. Eu gostaria de mencionar, por exemplo, Romanos capítulo 1,
logo na introdução, os primeiros versículos, Paulo faz uma referência ao Evangelho, exatamente ao Evangelho. Ele diz, que, falando de si mesmo, separado para o Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio de seus profetas nas Escrituras, e ele vem falando acerca do Evangelho, Jesus Cristo. E aí ele diz, então, no versículo 5, por intermédio de quem? Jesus Cristo, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé. Para obediência por fé. O propósito de Deus é que nós voltemos a ter aquela relação que tínhamos com Ele quando fomos criados. Mas Ele não vai fazer isso à força. Ele espera que nós respondamos com fé. Então, eu poderia citar vários textos. Romanos capítulo 6, versículo 17. Paulo fala também, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues. Então, a natureza da Bíblia, ao falar deste plano extraordinário de Deus, ela se nos impõe a necessidade de uma resposta prática. Deus espera que respondamos de modo prático ao seu amor, conforme revelado nas Escrituras. E esta obediência que Deus espera não é uma obediência legalística, não é uma obediência por mero senso de dever, não, eu tenho que fazer, não. É uma resposta alegre, voluntária, uma resposta de fé. A Bíblia enfatiza a obediência da fé, a obediência por fé, como sendo a resposta adequada do ser humano àquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Legal, pastor. Eu acredito muito desta forma também. A obediência que brota da Escritura, ela é, na verdade, uma tradução do nosso amor, né? E eu creio muito nisso, que o fardo que a gente carrega por amor, a gente não reclama. Quando a gente carrega um peso por amor a alguém, a gente carrega com prazer. A obediência se torna um prazer. Agora, pastor, tem uma coisa que me vem ao coração. Existe um conceito, né, que a gente fala sobre praxis, por exemplo. Praxis é quando eu pratico uma ação que é refletida. Eu entendo por que estou fazendo aquilo, né? Então eu discerno um conceito e agora posso então praticar. E o contrário também acontece. Muitas vezes eu pratico e depois entendo o conceito. Existe esse diálogo, né? E qual que é o papel, pastor, da interpretação para que gere essa obediência? Por exemplo, uma interpretação incorreta vai gerar um tipo de obediência, uma interpretação correta pode também não gerar obediência, mas apenas uma mera interpretação. Qual que é o papel da interpretação correta da Escritura nessa resposta de fé e de prática que você colocou para a gente? Eu acho que é um círculo, Tonasso, é um círculo. Uma interpretação correta da Bíblia nos leva a conhecer, a uma visão equilibrada do plano da redenção, daquilo que Deus deseja que nós conheçamos. Por outro lado, o melhor método para se interpretar a Bíblia, ou mesmo o melhor método, e eu faço referência aqui àquela citação que você mencionou da introdução da lição, mesmo o melhor método de se interpretação, de se interpretar a Bíblia, não terá nenhum valor se nós não estivermos dispostos a viver os ensinamentos da Bíblia. Então, interpretamos a Bíblia para conhecermos a vontade de Deus, o plano de Deus, o amor de Deus, aquilo que Ele espera de nós, e esse conhecimento agora é completado, ele é selado com uma resposta de fé que nos leve a viver, a pautar a nossa vida de acordo com esses ensinamentos. Há uma relação íntima, portanto, entre interpretação da Bíblia e a prática, a praxis da vida cristã, como você mencionou. Pastor, e aí a gente tem que lembrar aqui, eu queria até te fazer essa pergunta, a lição vai tocar nesse assunto, na sequência dos dias ali, ela vai introduzir algo que é, na verdade, um elemento não só essencial, mas assim, eu creio que através dele, que não é um elemento, mas é uma pessoa, que é o papel do Espírito Santo, né? As coisas começam a ter um outro sentido. Então eu queria que você comentasse um pouquinho do papel do Espírito Santo nessa resposta de fé. Porque a gente passou 12 semanas aprendendo, estudando, entendendo o contexto, o texto, o autor. E agora eu tenho um livro na minha mão que é inspirado por Deus, por um espírito,
e agora eu quero interpretar corretamente para poder responder em fé. Qual que é o papel do Espírito nesse processo? Como é que você enxerga isso, pastor? O Espírito Santo. Tonasso, quem inspirou as Escrituras é o nosso melhor ajudante para poder interpretá-la. É o Espírito Santo, ele mesmo inspirou. Pedro deixa isso bem claro, Paulo deixa isso bem claro. Em diversas passagens nós vemos a atuação implícita, às vezes até explícita, do Espírito Santo no processo da revelação, no processo da inspiração. E agora, portanto, é o melhor ajudante que nós poderíamos ter no processo de interpretação, é o próprio Espírito Santo. Eu me lembro aqui de João, capítulo 14, versículo 26. Nos capítulos 14 a 16 do Evangelho de João, nós encontramos várias promessas de Jesus acerca da vinda do Espírito. São 5 passagens nas quais Jesus se refere ao Espírito como consolador ou o ajudador, de acordo com algumas versões. O termo grego ali é o parácletos, um termo difícil de ser traduzido para o português. Mas Jesus diz, por exemplo, em João 14, 26, começando no 25, isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Parácletos, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo seria aquele que viria, e a referência aqui é ao Pentecoste, em grande medida para substituir a presença de Jesus no mundo, porque um Jesus de carne e osso não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Jesus ascende aos céus e esse é o momento em que o Espírito vem, no Pentecostes. E entre as muitas coisas que o Espírito faria, estaria esta, a de fazer lembrar aquilo que Jesus dissera. E no capítulo 16, versículos 13 a 16, Jesus disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo. Note, é interessante. Existem pessoas que se dizem dotadas pelo Espírito ou pessoas que receberam uma revelação especial do Espírito que vai até contra a palavra de Deus. De vez em quando encontramos algum maluco por aí falando essas coisas. Não, eu recebi uma iluminação especial do Espírito. Não, o Espírito não falaria por si mesmo. Ele é o Espírito da verdade. Ele guiaria em toda a verdade. Não falaria por si mesmo, diz Jesus, mas dirá tudo o que tiver ouvido de Cristo, de Deus o Pai, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, na promessa do Espírito, e eu poderia citar várias passagens, escolhi estas aqui do Evangelho de João, porque elas são bem claras, bem objetivas. Nós só poderemos compreender plenamente as palavras de Cristo, a mensagem de Cristo, a revelação, a palavra de Deus, por meio da atuação do Espírito Santo. E aqui é importante nós destacarmos agora, Tonasso, que o Espírito Santo não é uma fórmula mágica, ele também não vem simplesmente para satisfazer um desejo intelectual, tipo assim, eu quero conhecer a palavra de Deus, então eu agora preciso do Espírito. Nós precisamos do Espírito para conhecer a palavra de Deus, não há nenhuma dúvida disso. Mas o Espírito Santo só vem em resultado de uma experiência de fé com Deus. Ele não vem por mero desejo intelectual. Eu quero conhecer, então vou pedir o Espírito. O capítulo 8 do livro de Atos nos conta uma história interessante. Quando o evangelho chegou em Samaria, logo depois da perseguição, depois da morte, do apedrejamento de Estevão, um grupo de fiéis saiu. Ainda Saulo, começou a perseguição contra a igreja, e um grupo de fiéis acabou chegando até Samaria. E ali, pelo poder do Espírito, eles realizaram milagres. E um indivíduo chamado Simão, identificado como um mágico, Atos capítulo 8,
ele queria receber o Espírito. Por que que ele queria receber o Espírito? As motivações dele não eram corretas. Ele queria ter o mesmo poder, ele queria poder fazer mágicas ainda maiores do que aquelas que ele faria. Então, ele olhava para o Espírito Santo como um mero objeto de engrandecimento pessoal. A motivação dele para receber o Espírito era totalmente equivocada, totalmente errada. Então, nós precisamos do Espírito. Aquele que inspirou a composição das Escrituras é o melhor ajudante que nós poderíamos ter no processo de interpretação da Bíblia. Agora, o Espírito só virá se nós o buscarmos como profundamente, como um ato de fé, como um ato de devoção, de entrega, necessidade de conhecer mais acerca da vontade de Deus, de pautar nossa vida de acordo com a vontade de Deus. O Espírito não vem para engrandecimento pessoal. E o Espírito Santo também não vem se nós simplesmente cruzarmos os braços e acharmos que ele vai fazer tudo. Não. Nós temos a nossa parte, nós temos a nossa responsabilidade. Durante todo esse trimestre, nós estivemos falando sobre vários princípios, vários procedimentos que nós devemos seguir no processo de interpretação da Bíblia. E ao longo destas lições, eu mencionei várias vezes que nós também precisamos do Espírito, nos aproximarmos da Bíblia com fé, com oração e dependendo do Espírito. Jesus disse, não é? Que os pais, mesmo os pais ruins, maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, muito mais o nosso Pai do céu dará o Espírito a todos aqueles que pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13. Se nós suplicarmos o Espírito com desejo de aprender, um sentimento de dependência, de conhecer mais a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, Deus certamente vai nos dar o Espírito e o Espírito vai nos guiar. Nós cada um de nós fazendo a nossa parte, o Espírito vai nos guiar para que o produto final, a nossa busca, a nossa compreensão, nossa relação com Deus seja a melhor possível. E só mais um detalhe aqui. Pois não. A obra do Espírito precede a resposta humana. João capítulo 16, voltando lá, aqueles capítulos de João 14 e 16, diz: o Espírito, quando vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a obra de convencimento, de despertamento para o Evangelho é do Espírito. Mas o Espírito só vem se nós respondermos da forma correta. O Espírito só vem agora, né, para nos guiar, para nos iluminar, se nós respondermos de modo correto àquela operação inicial, anterior do Espírito. Os teólogos têm uma expressão aqui, graça preveniente. Graça preveniente é aquela atuação anterior do Espírito que nos leva a uma relação de fé com Deus. E agora o Espírito vem para consolidar ainda mais essa relação com Deus. Então, aqui existe o Espírito desperta, mas aí cabe a nós atendermos, obedecermos. E então o Espírito vem e consolida esta experiência nossa, essa busca, essa relação com Deus. Pastor, tem um texto que fala que do Espírito vem o querer e o efetuar. E tem muita gente que se ancora assim nesse texto para dizer assim, não, se eu já ouvi esse argumento, tá? E, inclusive a juventude, eu trabalho com a juventude aqui da Paulistana, né? Tô aqui homenageando os nossos Calebs. Teve um Caleb um dia, um jovem que me perguntou: se vem o querer do Espírito e o efetuar é do Espírito, tem alguns pecados que eu cometo que foi o Espírito que deixou. Ou seja, porque ele não efetuou direito. Então, é claro que é uma interpretação errada da Escritura, mas dá uma impressão que a gente não tem essa obra, né? Eu ouvi uma frase recentemente que dizia o seguinte, pastor: a graça, ela não é o oposto ao esforço, ela é o oposto ao mérito. Então, a graça de Deus, ela não me opõe ao esforço humano, mas ao mérito, ao merecimento. Então, eu poderia dizer que esse Espírito que vem mediante obediência, ele vem para promover a obediência, mas eu não dependo apenas disso, ou deixa eu colocar de outras palavras, ele vem para gerar obediência em mim, mas eu não
não o responsabilizo pela minha desobediência, entende? É mais ou menos isso. Essa ideia da graça preveniente, Sim. essa graça que atua, em primeiro lugar, levando o ser humano à conversão. Então, o querer e o efetuar vem de Deus. Okay. É pelo Espírito, porque nós temos um coração ímpio, um coração pecaminoso. A natureza pecaminosa é oposta a Deus. A Bíblia deixa bem claro, ela é oposta a Deus. Nós somos, por natureza, filhos da ira. Nós não queremos nos aproximar de Deus, não queremos conhecer a Deus, muito menos fazer a vontade de Deus. Então, é só pelo poder do Espírito. Então, essa é a graça preveniente. O Espírito vem, convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, nos leva a termos uma relação de arrependimento e fé com Deus, mas agora vem a nossa parte. Não é? O Espírito não vai fazer por nós aquilo que é nossa responsabilidade. Eu tenho que entender que eu tenho que tomar uma decisão por Deus, uma decisão pela verdade, uma decisão pelo Evangelho. E eu tenho que buscar conhecer cada vez mais. O Espírito está aí, esperando. Ao menor sinal, ele vem com todas as graças do céu para nos ajudar nesse processo. Mas se nós hesitarmos ou fizermos corpo mole, não mostrarmos o devido comprometimento, nós não vamos chegar lá de modo nenhum. E eu não posso jamais querer culpar o Espírito por aquilo, pelas minhas próprias limitações, pelas minhas deficiências, muitas vezes decorrentes da minha inércia, da minha, digamos assim, relutância em me aproximar mais de Deus e conhecer mais da sua palavra. Então, o querer e o efetuar vem de Deus, mas compete a cada um de nós agora nos comprometermos com aquilo que o Espírito fez em nós, ou por nós, está fazendo por nós. E quando isto ocorre, então o Espírito se sente à vontade para promover ainda mais uma obra de santificação, uma obra de obediência àquilo que Deus espera de nós. Legal, pastor. Eu falo isso porque muitas vezes a gente, na nossa jornada cristã, culpa muito o inimigo por uma série de coisas e uns até culpam Deus por essas coisas, e essa autorresponsabilidade é muito importante em resposta ao Espírito Santo. Muito legal. Tem uma pergunta que eu vou deixar pendurada, pastor, aqui, só para ficar no teu coração, e nós vamos dar sequência no estudo. Teve o Elzio, ele comentou o seguinte, né? Nesse processo de responder em obediência, o Elzio José do Carmo falou assim, segundo Timóteo, fala que a Bíblia é para aperfeiçoamento, né, dos santos. Então, você disse que ela exige uma resposta divina centrada na salvação de Cristo pelo Espírito Santo. Aí ele pergunta assim, né, como é que a Bíblia pode me ajudar a me aperfeiçoar sem eu me tornar um perfeccionista? Então, guarda um pouquinho isso daí. Lá no final, a gente pode dar uma dica para ele. Eu acho que o próximo tópico vai ajudar um pouquinho. Mas deixa eu responder já, Tonato. Então tá bom. Deixa eu responder já. Eu não queria botar fogo, mas, né, então... Não, nós não temos tempo aqui para desenvolver todo esse tema. Vai ser uma resposta breve, é claro. A questão do perfeccionismo, né? O que é a perfeição bíblica? A perfeição bíblica é crescimento. A melhor palavra, talvez, ou uma das melhores palavras, na minha opinião, para descrever a perfeição bíblica é crescimento. Então, Deus espera que nós cresçamos, que nós nos aprofundemos em nossa relação com Ele, que nós ganhemos músculos espirituais em nossa jornada cristã. A pergunta é, nós chegaremos àquele ponto em que nós poderemos dizer, alcancei a perfeição, não preciso de... Não, nós nunca chegaremos nesse ponto. Nunca chegaremos. Não há perfeição absoluta do lado de cada eternidade. Nós continuaremos com uma natureza pecaminosa, com limitações, até a volta de Jesus. Somente naquele momento, o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo fala que nós gememos por causa do pecado que existe em nós, por causa da nossa natureza pecaminosa. E aí ele diz assim, em esperança nós fomos salvos. Nós já estamos salvos, mas ainda temos uma natureza pecaminosa. Então o apóstolo Paulo fala que nós aguardamos aquele momento em que nós seremos completamente salvos. Ou seja,
seremos transformados. Toda a criação geme e suporta angústias. Então, quando falamos em perfeição, quando falamos em aperfeiçoamento, em crescimento, nós estamos falando sempre em termos relativos, nunca em termos absolutos. Se eu quiser falar em termos absolutos, então preste bem atenção. Preste bem atenção. A única forma de eu ser absolutamente perfeito do lado de cá na eternidade é em Cristo Jesus. Cristo é o meu absolutamente perfeito substituto. E só em Cristo, pela fé, é que eu serei absolutamente perfeito. Quando Deus olhar para mim, ele não vai me ver. Ele vai ver o meu substituto. E Deus vai falar, uau, bem está, servo bom e fiel. É para cá, pode ver. Porque você é perfeito. Em Cristo. Em Cristo. Quando falarmos no que diz respeito a nós mesmos, não há perfeição absoluta do lado de cá da eternidade. Legal. Muito obrigado, pastor. Então, Elzio, que fez a pergunta, você está já num caminho de maturidade, de crescimento, né? Sem essa pressão, né, da perfeição aqui deste lado. Então, fico feliz que você respondeu. E podem mandar mais perguntas e comentários. Só fazer uma pausinha aqui. Você que está na live, eu estou vendo que o número está crescendo. E eu queria muito agradecer a tua presença e dizer que nós estamos encerrando hoje aqui o trimestre com chave de ouro. O pastor Paroski dando conselhos práticos aqui sobre a Escritura. E eu quero convidar você a participar. Escreve aí se você chegou agora, de onde você está falando, e deixa teu comentário também. A gente está falando sobre o papel do Espírito Santo, e agora abriu um gancho interessante aqui, pastor. A lição vai trabalhar um assunto, eu quero fazer uma pergunta. Jesus Cristo, você colocou agora com palavras bem assim, ao ponto que ele era o único modelo perfeito, o único substituto nesse processo de obediência plena do homem, mas Jesus também se relacionava com as Escrituras, né? Jesus, sendo perfeito, ele decorava as Escrituras, aprendeu as Escrituras. Como é que era essa relação de Jesus com as Escrituras, pastor? Ele usava em que momento? Como que o texto revela isso? Como se dá essa relação de Jesus com o próprio Antigo Testamento que já existia, né? Os rolos ali dos profetas. O que você poderia comentar para a gente da relação de Cristo? O que a gente pode aprender, de repente, do exemplo de Jesus, usando as Escrituras, para a gente aprender como discípulo dele? Acho que a lição de segunda-feira toca bastante nesse assunto, não é? Sim. Jesus é o nosso Salvador e é também o nosso exemplo. Algumas pessoas usam essa expressão de que Jesus é o nosso exemplo para dizer que nós, então, podemos ser exatamente como Jesus foi. Não. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós poderemos ser exatamente como Jesus foi, até porque Jesus tinha certas características que nós não temos, ou nós temos certas características que Jesus não tinha, como uma natureza pecaminosa. Mas nesse lado do exemplo é interessante, porque Jesus é o Criador de todas as coisas. E Filipenses diz que ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha. Não que ele tenha deixado isto em algum lugar, no céu, numa gaveta, no armário, não, mas ele se revestiu da natureza humana. E como ser humano, ele foi obediente, ele viveu uma vida humana dentro dos limites da natureza humana, em total obediência à vontade de Deus, e nesta vida, nos limites da natureza humana, Jesus é o nosso exemplo. Ele precisou estudar, ele precisou aprender. Hebreus fala que ele aprendeu a obediência, não que ele não fosse, não que ele precisasse que alguém lhe ensinasse a obediência, mas como nosso exemplo, Jesus aprendeu, inclusive, a obediência. Jesus aprendeu o estudo da palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. E o foco nosso aqui é exatamente a questão da Bíblia, a relação de Jesus com a Bíblia. Como que Jesus, por exemplo, utilizava a Bíblia? Eu poderia citar vários exemplos. Um deles é com relação à sua tentação, ou às tentações no deserto, que estão relatadas em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Satanás se aproximou com 3 tentações de Jesus. Se aproximou de Jesus com 3 tentações. Tentações que
encontravam eco dentro da sua natureza. Deixa eu só explicar um pouquinho, porque o assunto do perfeccionismo veio à tona. Uma tentação, ela é tentação quando ela encontra eco dentro de nós, certo? Se você gosta de doce e não de salgado, é o doce que vai representar uma tentação para você, não é o salgado. No meu caso é o pudim, viu, pastor? No seu caso é o pudim. Tá bom. No meu caso é o sorvete, viu? Eu gosto de sorvete. Dá para fazer os dois na mesma refeição, um pouquinho de pudim, um pouquinho de sorvete, mas continua. Não, você fica com o pudim, eu fico com o sorvete. Tá? Tentação, ela é uma tentação porque ela encontra eco dentro da nossa natureza. Então, notem as tentações de Jesus. Transformar pedras em pães. Aquilo era uma tentação para ele, por quê? Porque ele estava com fome e ele podia transformar pedras em pães. Eu não posso. Transformar pedras em pães não é uma tentação para mim, ela era para Jesus. Pedir para que um anjo o socorresse era uma tentação. Por quê? Porque ele podia. Ele podia, todos os anjos do céu estão ao seu serviço, e ele podia perfeitamente fazer aquilo. Então, a questão toda aqui não é, eu não quero fazer aqui um diagnóstico da tentação, mas como que Jesus respondeu à tentação. Está escrito, está escrito, está escrito. Na Bíblia nós encontramos a essência daquilo que nós precisamos para viver. Viver uma vida com fé, uma vida de obediência, de fidelidade, de comprometimento com a vontade de Deus. Quanto mais conhecermos a Bíblia, mais útil ela nos será em nossa batalha contra o mal. E nesse ponto, o exemplo de Jesus é extraordinário. E isso não é alguma coisa que apenas o Jesus adulto, todos certamente se lembram daquela experiência com 12 anos de idade, na primeira vez que Jesus vai agora, não é, como adulto, a Jerusalém, vindo lá da Galileia, indo a Jerusalém. As peregrinações começavam exatamente quando o menino alcançava 12 anos de idade. Nós lemos ali em Lucas capítulo 2 de Jesus discutindo a lei lá no templo, com os doutores da lei, discutindo a palavra de Deus. Então, nós temos aqui um Jesus que desde a sua infância, Paulo escrevendo a Timóteo diz, desde a sua meninice, desde a sua infância, você sabe as sagradas letras. Provérbios de Salomão diz, ensina a criança. Jesus passou por este processo de aprendizado desde a infância. Então, fica aqui 2 lições para nós. Primeira, baseados no exemplo de Jesus, como enfrentar a tentação, como enfrentar as lutas, os conflitos, as provações da vida. Quanto mais conhecermos a palavra de Deus, mais poder teremos. Mais poder teremos. Nesse ponto, Jesus é o grande exemplo para nós. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é com relação à fase da infância, que é fundamental, que é essencial. Fica o meu apelo aos pais aqui, que nos acompanham neste momento. Ensina a criança, já desde os primeiros momentos, não é? Para que a criança tenha este conhecimento necessário para fazer uso dele. Jesus, quando esteve em carne humana, ele passou pelos processos que nós passamos, pelos processos de aprendizado que nós passamos. Ele se dedicava ao estudo da palavra de Deus. E nós devemos aprender a fazer o mesmo. E pela Bíblia, nós vamos conhecer a vontade de Deus, nós vamos ter poder para enfrentar as crises, as dificuldades, as provações que nós enfrentamos. Pastor, para mim é inspirador demais ouvir isso e lembrar disso, porque eu falo muito sobre discipulado, sabe? E discipulado tem a ver não com saber o que Jesus sabia, mas me tornar alguém da mesma natureza, né? Imitar o mestre a ponto de ter a mesma natureza, de ser como ele era. E aí você está dizendo que o próprio Cristo, sendo ele quem era, na infância, na adultice, ou seja, na vida, passou decorando, dependendo das escrituras, respondendo com a escritura. A resposta dele era baseada no texto, na revelação, né? E
Você poderia dizer que, por exemplo, fé em Jesus, então, ou ter uma fé em Jesus, ela seria suficiente? Ou como que se relaciona a fé em Jesus e o conhecimento da Escritura, sabe? Porque a gente pode ter fé em Jesus e não conhecer muito da Escritura, ou pode conhecer muito da Escritura e não se traduzir em fé em Jesus, né? Mas como é que se relaciona essa fé em Jesus e esse conhecimento profundo na minha jornada como discípulo? Essa é uma boa pergunta, Tonasso. Eu me lembro aqui agora de um capítulo bíblico, João capítulo 5. Em João capítulo 5, nós temos a cura do paralítico de Betesda. Conhecemos a história, um dos milagres mais famosos, mais conhecidos de Cristo. Era sábado. O fato de Jesus haver curado o paralítico no sábado gerou toda uma controvérsia com os líderes judeus. E aí Jesus, então, passa a explicar a sua missão, por que ele fizera aquele milagre no sábado. A propósito, só um detalhezinho, por que Jesus tem que se explicar por haver feito o milagre no sábado? Porque o sábado era o dia de guarda. Jesus se explica porque o sábado era o dia de guarda. Se o sábado não fosse o dia de guarda, Jesus não precisaria se explicar. Mas Jesus está se explicando. E lembrem-se que João escreveu seu evangelho já quase 60 anos depois da morte de Jesus na cruz. Jesus explica a sua missão e compara a sua missão compara a sua obra com a obra do Pai. O Pai trabalha, eu também trabalho, e aí Jesus parte para uma interação mais direta com os líderes judeus, com relação àquele conflito. Eles conheciam a palavra de Deus, eles estudavam a palavra de Deus, mas faltava aquilo que era o mais essencial. Então, notem, em João capítulo 5, versículos 38 a 40, Jesus diz assim: também não tendes a sua palavra permanente em vós. Jesus está falando dos líderes judeus, dos líderes judaicos. Eles não tinham a palavra de Deus neles, porque vocês não estão respondendo como deveriam. E aí ele diz no 39, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E eles estavam corretos nisso, claro. Nós encontramos a vida eterna, informações acerca da vida eterna nas Escrituras. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Muito bem, são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, versículo 40, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então aqui nós encontramos algo tremendo. Eles estudavam as Escrituras, queriam conhecer a vontade de Deus, queriam fazer a vontade de Deus, mas faltava aquele elemento fundamental que era realmente a entrega. Não, eu não importa o que eu pense, não importa o que eu quero, eu vou me colocar onde Deus quer que eu esteja. Há muitas pessoas que estudam a Bíblia, mas no fim das contas querem que a sua religião seja a sua maneira. Querem que a sua vontade seja feita e nem tanto a vontade de Deus. Outras pessoas estudam a Bíblia, mas para ter um conhecimento teórico da Bíblia. Os judeus tinham um conhecimento teórico da Bíblia muito grande. E aí, no final desse capítulo, versículos 45 a 47, Jesus diz assim, não pensem que eu acusarei vocês perante o Pai. Não, não sou eu, é Moisés. Está se referindo às Escrituras, não é? É Moisés, em quem vocês firmaram a sua confiança. Então, eles haviam firmado a confiança deles em Moisés, nas Escrituras, na lei, e aí Jesus está falando, mas está faltando muito, vocês não creem o suficiente em mim. Vocês sequer estão me recebendo. Então, não sou eu quem vai acusá-los, é Moisés, as próprias Escrituras. E aí Jesus diz, porque se de fato vocês crescem em Moisés, também creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Nossa, então, é um texto forte. E aí ele termina no 47, se vocês não crerem nos seus escritos de Moisés, como vocês poderão crer nas minhas palavras?
Então, a pergunta, Tonasso, é qual é a relação entre a fé em Jesus e o conhecimento das Escrituras? É uma relação total, é uma relação íntima. Nós precisamos conhecer as Escrituras, é um conhecimento teórico, mas se parar por aí, isso não vale absolutamente nada. O conhecimento da Bíblia é para nos levar a uma relação de fé com Cristo. E a relação de fé, preste bem atenção, relação de fé é ser fiel. E como é que nós somos fiéis? Como é que o marido é fiel à sua esposa? Como é que uma esposa é fiel ao seu marido? Então, ser fiel é ter esta relação de fé, é ser fiel. Isso se traduz numa vida de entrega, numa vida de comprometimento, numa vida de obediência. Então, há uma relação íntima, muito grande entre fé em Jesus e o conhecimento das Escrituras Sagradas. Legal. Pastor, eu lembrei de um texto quando você falava, Romanos, quando diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a própria palavra, né? E essa palavra, obviamente, não é apenas ler a Bíblia, mas a própria vontade de Deus, e ela está revelada na Escritura. Então, quanto mais eu conheço, mais eu confio, e mais essa minha confiança se traduz em obediência, né? E aí Tiago vai dizer, aquele que conhece e tem fé verdadeira, Tiago, capítulo 2 diz, né? A fé verdadeira, ela dá frutos, ela tem boas obras, ela é acompanhada de obediência. E eu gosto dessa história, né, de Tiago, ele fala, dá para ter fé, mas uma fé morta, ou seja, uma fé que não gera fruto. O pai vai dizer, você pode estar ligado na videira, mas o meu pai corta e joga fora se você não dá fruto. Agora, quem está dando fruto, ele vai podando para que dê mais fruto ainda. E essa relação tem a ver com permanecer na palavra, né, pastor? Claro, ele fala, claro. permaneça na minha palavra. E ela, então, sua vida vai ser frutífera. Isso é muito bonito de pensar, essa ideia do João 15 ali, ligada a essa situação. A questão da fé, das obras em Tiago, exatamente esse ponto. Tiago não é contra a fé e ele também não está falando em justificação pelas obras, como Paulo fala, por exemplo. Tiago está falando contra, exatamente como você colocou, contra uma fé teórica. Ele falou, até os demônios têm fé. Até os demônios têm fé. Agora, eu quero ver a sua fé se traduzir em termos práticos. É isso que eu quero ver. Nesse sentido, suas obras vão justificar ou vão validar a fé que você alega ter. Legal. A gente vai, quando você falava, veio várias pontes na minha cabeça e eu gosto muito disso. Acho que o texto que fica muito no meu coração, queria até dividir com quem está assistindo a gente, sem mim nada podeis fazer. E é o próprio Cristo que diz isso, ele diz, permaneça na minha palavra. Então, essa relação palavra, Cristo e tradução em frutos de boas obras, ela é quase que assim, não existe uma coisa sem a outra num discípulo, né? Isso é muito legal. Exatamente. Pastor, o tempo voou, né? Aqui passou bem rápido, a gente está quase chegando 9 horas, voou bastante tempo, eu estou muito feliz que o pessoal tem participado bastante. Tem algumas perguntas que eu estou guardando aqui, porque eu estou conduzindo para o fechamento, para a gente ter um tempo com qualidade no fechamento, mas teve alguém até que colocou, a Denise, né, colocou a fé vem pelo ouvir, exatamente, Denise, ouvir a palavra de Deus. O Marcos pergunta se as lives vão continuar, pastor, tá vendo? Já começa a saudade aí, né, do pastor Paroski. Olha, Marcos, vão continuar, mas vão continuar de maneira diferente, com outros convidados, a gente gostou muito da experiência, foi uma inspiração ter o pastor Paroski, e a gente vai continuar de outra forma. Mas eu quero conduzir para o final para a gente ter tempo de qualidade para fechar esse assunto. E eu queria dizer o seguinte, pastor, não sei o quanto você tem acompanhado as notícias aí diárias, né? Pelo volume de coisas dessa quarentena, a gente tem escolhido melhor o que acompanhar para não ficar imerso numa avalanche de notícias. Mas essa semana me chamou muita atenção uma série de eventos que tem acontecido, né? Vou citar brevemente, acho que todo mundo está acompanhando a gente, está assistindo. Nós tivemos nuvem de gafanhoto vindo por aqui pela costa da América do Sul. Nós tivemos nuvem de poeira saindo do Saara, a nuvem Godzilla, que viajou 10 mil quilômetros. A gente teve aí há uma semana um fervor sobre as pautas de minorias raciais e uma série de questões. A gente tem uma guerra política sendo travada, né, ideológica no Brasil e outros países também. Estamos no meio de uma pandemia, tivemos um terremoto no México, tivemos um terremoto na Califórnia. Eu estou citando coisas dessa semana, tá? Eu não estou citando
coisas proféticas da história humana, estou citando coisas de uma semana de notícias. E nesse tempo, pastor, nós já fomos conhecidos como adventistas pelo povo da Bíblia, né? Nosso DNA tinha a ver com uma defesa forte, apologética de uma verdade presente. Mas hoje a gente está chegando num tempo em que as coisas estão ficando cada vez mais transparentes em relação ao sinal da volta de Cristo. E eu queria te perguntar, assim, para a gente terminar esse estudo do trimestre, como é que a gente se lida agora e se relaciona com a Escritura, qual deve ser nossa postura ao se aproximar, nossa atitude com a Escritura nesse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo difícil. E aí ficaria já como um apelo final, tua dica, teu conselho também, como é que a gente faz agora como povo da Bíblia, vendo o que está acontecendo no mundo? Algumas ideias, enquanto você começava, e algumas ideias já me vinham à mente. E uma das passagens é exatamente 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. O apóstolo Paulo fala: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e é exatamente o que nós estamos enfrentando agora, tempos difíceis. O apóstolo Paulo, nesta passagem, ele não fala tanto de sinais, tipo terremotos, enfermidades. Ele fala mais do ser humano em si, ele fala de homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, e nós estamos vendo isso todo dia, por toda parte. Muitas questões políticas que assolam o Brasil, os Estados Unidos e outras partes do mundo têm que ver com vaidades pessoais, com ambições pessoais, tem que ver com ideias. Pessoas não abrem mão das suas ideias e querem fazer valer as suas ideias. O apóstolo Paulo fala de pessoas mais amigos, que são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Estamos vendo isso por toda parte, estamos vendo isso. Os últimos dias, como diz Paulo. E se nós linkarmos agora com as profecias de tempo de Daniel e Apocalipse, então não temos nenhuma dúvida. Não é? Como viver? Como viver nesses dias? Notem, nesta passagem, e aqui vem o ponto que eu gostaria de enfocar, no versículo 5, depois de falar desses homens, não é, que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, Paulo diz no versículo 5, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Que coisa terrível! Pessoas que têm forma de piedade, mas na vida prática negam o poder do Evangelho. Pessoas que têm uma aparência de piedade, mas nega o poder do Evangelho na sua vida prática. Então, eu acho que o primeiro ponto importante em resposta à sua pergunta, Tonasso, é viver a fé que nós professamos. Viver a fé que nós professamos. A nossa vida prática não pode, sob hipótese alguma, negar a piedade que nós professamos. Deve haver uma sintonia entre aquilo que eu professo e aquilo que eu faço. Entre a minha crença e a minha vida. E lembre-se, nesta passagem, Paulo está falando dos últimos dias. Dos últimos dias. Então, este é um conselho de Paulo, para que nós possamos, digamos assim, nós temos que aprender por contraste dessas pessoas de quem Paulo fala. Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. No versículo 10, Paulo vai dizer a Timóteo agora, né? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Tu tens seguido de perto. Seguir de perto o ensino da palavra de Deus. E não permitir jamais com que nossa vida prática jogue por terra a fé que nós professamos. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar. O segundo ponto, é tão fácil, não é tão fácil nós encontrarmos, incorrermos no fanatismo também num momento como este. Muito fácil nós incorrermos no fanatismo. Já querer achar que Jesus vai vir semana que vem, por exemplo, e que, enfim. Eu me lembro agora de 2 Tessalonicenses, capítulo
2. O apóstolo Paulo, quando ele mandou sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele falou acerca da volta de Jesus e tudo mais. Algumas pessoas estavam preocupadas, porque alguns fiéis começaram a morrer, e aí Paulo fala, não, vai haver uma ressurreição e tal, nós os justos, vivos, não teremos nenhum privilégio em relação àqueles que serão ressuscitados, eles também vão, eles não vão ficar para trás. É nesse sentido que Paulo está falando. E aí o que aconteceu? Essa mensagem da volta de Jesus em Tessalônica fez com que algumas pessoas começassem a se encostar. Não, então não precisamos fazer mais nada, não precisamos trabalhar. E aí Paulo fala, né? Algumas pessoas, capítulo 2, supondo que que o dia do Senhor já havia chegado, eles não estavam mais trabalhando, eles estavam se encostando nos irmãos e se intrometendo na vida alheia. Bom, o ponto aqui é o fanatismo. O ponto é o fanatismo. Como ser absolutamente fiel e, ao mesmo tempo, evitar o extremo do fanatismo? A linha divisória pode ser um pouco tênue aí, mas nós temos que tomar os devidos cuidados. Nós temos que buscar a orientação de Deus e não colocar os carros na frente, na frente dos bois. Seguir aquilo que Deus planejou para nós, a orientação divina, sem antecipar nenhum tipo de dificuldade ou problema que realmente ainda não chegou. Nós temos que ter calma diante das profecias, evitar o sensacionalismo. Como que nós temos pessoas sensacionalistas, pessoas usando as mídias sociais, as mesmas mídias que têm servido para abençoar o povo de Deus, ao mesmo tempo têm servido para atrapalhar, para confundir, sensacionalistas, gerando um estado de ansiedade e fanatismo, promovendo um certo fanatismo entre os membros, não é? Sair das cidades e tudo mais. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que nos lembrar de algumas coisas. Por exemplo, o melhor intérprete profético é a história. Nós só teremos absoluta certeza do como e do quando depois que a coisa acontece. Isso não significa que nós vamos cruzar os braços. Não, nós vamos procurar entender, nós vamos buscar a orientação do Espírito, mas vamos agir com calma, com prudência. Estar prontos hoje. A ênfase da Bíblia é no hoje, e esse é outro ponto que eu gostaria de mencionar, meu terceiro ponto. A Bíblia sempre fala na salvação no tempo presente, hoje. O tempo da salvação é hoje. Então, hoje, mas evitando o sensacionalismo. Marcações de datas, e surgiram aí malucos por toda parte, e nós pensarmos que já estávamos livres desse mal, e estão aí de novo, estamos às voltas aí com pessoas marcando datas para a volta de Jesus. Dos nossos, pessoas de dentro. Que lástima, que pena. Nunca mais data seria um teste para o povo de Deus, diz a senhora White. E por último, pastor, deixe-me apenas mencionar agora uma ênfase nas Escrituras, e é o que nós estudamos durante todo esse trimestre, não é? Voltar para as Escrituras. Jesus usava as Escrituras quando queria ensinar. Jesus ia para as Escrituras quando queria reprovar. Jesus ia para as Escrituras para resistir à tentação. Memorizar, aprender, estudar as Escrituras. Recentemente, uma aluna do primeiro ano de faculdade fez uma monografia numa das minhas matérias aqui. Ela não era aluna de teologia, fazia um outro curso, mas estava tomando uma matéria bíblica. E me lembro de uma frase dela que me tocou bastante. A monografia era sobre como estudar a Bíblia. E ela, no final, deu um testemunho pessoal dizendo que ela apreciou demais a estudar a Bíblia, aquilo a levara, a motivara a estudar cada vez mais e aprender e a memorizar. E aí ela disse assim, porque vai chegar um dia em que talvez eu não tenha mais a Bíblia nas minhas mãos. Neste momento, o que vai restar é aquilo que eu internalizei no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, como viver nesses últimos dias? Eu diria, viver a fé que nós professamos.
evitar o fanatismo, enraizados na palavra de Deus, internalizar o conhecimento da palavra de Deus. E Deus vai nos abençoar. Nossa vida cristã vai ser mais forte, ganharemos músculos espirituais, discernimento espiritual para entender os momentos, a época em que vivemos, sem fanatismo, mas ao mesmo tempo sem reservas, nos entregamos e ao seu propósito eterno. Amém, amém, pastor. Olha, é uma pena a gente encerrar essa jornada com o pastor Wilson Paroski, mas ao mesmo tempo uma gratidão muito grande. O que me vinha à mente, pastor, enquanto você falava nesse último trecho, é viver a fé, evitar o fanatismo, voltar para a Escritura e até você se decorar, colocar no coração, porque a gente não sabe até quando vamos ter a Escritura ou a liberdade de culto, né? Me vinha à mente o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem, né, que não vai andar no conselho dessa geração, e aí eu vou pular, vou encurtar, mas ele diz assim, porque ele é bem-aventurado, porque ele medita na lei de dia e de noite, né? É aquele homem que de dia e de noite ele está tentando interpretar como eu vou guardar essa escritura, como eu vou praticar essa lei, e a Bíblia vai dizer, ele é como uma árvore plantada, tem vida, não passa, né? Então eu fico grato demais de poder ter participado desse último episódio. Eu sei que a situação não é a melhor, o pastor Fernando, como eu já expliquei, está com a sua mãezinha doente, nós vamos orar por ela mais uma vez, mas grato por ter encerrado essa jornada contigo. Quero trazer, pastor, antes da tua palavra final, da tua oração, a gratidão da Paulistana, da Associação Paulistana, e falo em nome dela aqui, representando o pastor Romualdo La Roca, que está assistindo a gente, já mandou um recado, e também o pastor Delvani, que é o pastor do nosso Ministério Pessoal, o Departamental de Escola Sabatina, né, de MIPs aqui do nosso campo, que teve essa iniciativa também junto com todo esse projeto, e te manda um abraço, pastor Delvani, que é um grande apaixonado pela Escola Sabatina e pela Palavra de Deus, e tem feito um trabalho muito legal de divulgação, né, da Palavra e da Escritura. Então eu queria te agradecer, pastor, e dizer o seguinte, eu tenho uma curiosidade, antes de terminar, bem curtinha, vocês vão me responder, e na sequência pode dar uma palavra final e orar por nós. Quero agradecer já, não vou falar depois, então você que assistiu a gente em toda essa jornada, você que nos acompanhou em todo o estudo da lição desse trimestre, teremos uma nova lição a partir de sábado que vem, teremos lives novamente com outros formatos, continue com a gente, encaminhe essa live para as pessoas, tem muita gente perguntando aqui se vai ficar gravado, sim, está tudo gravado, você pode acessar e continue divulgando nosso site e nossa página do Facebook para que você tenha acesso a esse conteúdo e possa ser abençoado como um bom estudante da Bíblia. Minha curiosidade, pastor, eu já me despeço então das pessoas aqui com um feliz sábado, é a seguinte, né? Qual que é o seu texto predileto, aquele que está no seu coração? Aquele que você decorou primeiro e mudou a sua jornada com Cristo. Aquele que, se precisarem perguntar por que você crê no que você crê, você citaria ele, né? Eu vou contar o meu, porque eu quero que você termine falando, eu não vou falar mais. O meu é o seguinte, pastor, Efésios 2, né, 9 a 10, 8 a 10, eu sempre coloco do 8 diante, somos salvos pela graça, né? Isso não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque nós somos obra-prima, né? Manufatura dele, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para andar em boas obras, das quais de antemão ele preparou para que eu caminhasse, para que nós andássemos. Esse texto me acompanha, me liberta, para mim é um resumo do Evangelho. E eu queria saber qual é o texto que toma teu coração. Você é um apaixonado pela Bíblia, fez um doutorado num capítulo da Bíblia, estudou anos para interpretar um texto, e aí você encerra dando uma palavra final e com a sua oração também, pastor. Tonasso, eu acho que você já deve ter ouvido isso na sala de aula, eu falava muito, Romanos 8. Romanos 8. Para mim é um capítulo extraordinário. Romanos 8, eu me identifico com aquela pessoa cuja descrição começa no capítulo 7, versículo 14. Parece que Paulo está escrevendo para mim. E quando chega no capítulo 8, então, a segurança em Cristo, a certeza da fé em Cristo, nada nos separará do amor de Deus. Aquele finalzinho do capítulo 8 de Romanos é simplesmente extraordinário. E eu acho que é o capítulo da Bíblia que eu mais li e é o capítulo que eu mais leio. Não há mais lugar na minha Bíblia para notas, de tanto que eu já escrevi em relação nas margens
daquele capítulo, Romanos 8. É um capítulo que me traz paz, me traz segurança, me traz esperança, acima de tudo, certeza. Lembre-se como ele começa: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E lembre-se como ele termina: nada, ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu gostaria de agradecer aos amigos da Associação Paulistana. Foi bom termos estado juntos. Começamos já um pouquinho atrasados ali em relação ao início do trimestre, ao início da lição, mas para mim foi uma bênção, uma alegria, e ter a companhia dos nossos amigos dos mais diferentes lugares durante todas estas semanas. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, e agradeço à Associação Paulistana por prover esse espaço, esse momento e essa assistência, não é, do Tiago, depois do pastor Fernando Iglesias, agora do pastor Felipe Tonasso. Para mim foi uma alegria, a minha gratidão, pastor La Roca, e a toda a equipe da Associação Paulistana. Que Deus possa abençoá-los a todos. Continuar servindo a igreja e atendendo às necessidades dos nossos irmãos aí no território da Paulistana e pelas mídias sociais, onde quer que eles se encontrem. Que o Senhor possa estar com todos e abençoar a todos. Chegou o momento de orarmos e agradecermos a Deus por tudo e pedirmos a bênção dele para a nossa vida espiritual e para este sábado. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão, Senhor, pela Tua palavra. Em primeiro lugar, por este livro extraordinário, as revelações do Teu amor, do Teu plano, dos Teus propósitos para conosco. Ajuda-nos, Senhor, a conhecermos mais. Ajuda-nos a estudarmos do modo correto, para aprendermos mais. E ajuda-nos, acima de tudo, a vivermos aquilo que nós aprendermos. Que a nossa vida prática não negue a piedade que professamos, que possa haver uma harmonia entre nossa fé, nossa vida, nosso testemunho, onde quer que estejamos, diante de quem nós estivermos, que possamos viver pela Tua palavra e viver de forma plena os ensinamentos da Tua palavra. Vivemos momentos difíceis, Senhor. Ajuda-nos, guia-nos, conduze-nos em paz e segurança. E aguardamos aquele momento em que Jesus haverá de vir para nos resgatar, nos levar para o céu, para que estejamos para sempre contigo. Oramos por este momento. Senhor, nós oramos ainda, nos lembramos mais uma vez da mãe do pastor Fernando Iglesias, que não está bem. Nós oramos pela Tua intervenção, pela Tua bênção, pela Tua graça. E, acima de tudo, para que a Tua vontade seja feita. Abençoa todos esses irmãos, amigos que nos acompanharam, que estão conosco neste momento. Dá a eles a Tua bênção, a Tua paz. E concede-nos a todos um sábado feliz, rico em bênçãos, na companhia dos nossos queridos, familiares e comunhão do Espírito. São bênçãos que nós pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito obrigado, pastor Paroski. Muitas pessoas mandando palavras de carinho para você, pela tua participação, dizendo que vão sentir muita saudade. E eu só vou dizer o seguinte: nós vamos mudar o formato, vamos ter novas pessoas, mas certamente em um outro momento, como convidado especial, numa lição, ele aceitará certamente estar com a gente e vai ser uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, pastor. Feliz sábado a todos vocês. Deus abençoe e que você possa ter, mais uma vez, a certeza da salvação renovada no teu coração e que a palavra habite em você. Deus abençoe, pastor. Forte abraço à equipe toda que trabalhou, o Vânio, todo mundo que trabalhou nos bastidores. Deus abençoe vocês também e coloque aí o seu abraço de onde você está assistindo. A gente vai continuar acompanhando. Até mais, pastor. Um forte abraço. Deus abençoe.